Saudamos a todos os nossos amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E saudamos também a todos aqueles que têm nos acompanhado assistindo às aulas da Escola Bíblica Dominical. E aos nossos amados pastores e líderes, apóstolo Oriel de Jesus e Jussara de Jesus. Somos gratos ao Espírito Santo de Deus pela oportunidade que temos de mais uma vez falarmos das Sagradas Escrituras e que o Espírito Santo de Deus possa estar me guiando e dirigindo, me usando como instrumento para vos trazer essa lição de hoje, que tem por título Vivendo um Fervor Espiritual. Vou repetir o título, que eu sempre repito porque é importante. Vivendo um Fervor Espiritual. Então vamos extrair isso do texto sagrado que está no livro de Efésios 5, 15 e 20, que diz assim, 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor dos vossos corações, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Texto áureo, Efésios 5, 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Está repetindo o versículo 18. Verdade prática. Ser cheio do Espírito Santo pode se referir tanto ao batismo no Espírito Santo, como também à vida plena no Espírito. São duas partes muito importantes. Introdução. Contextualizando o que eu acabei de ler, eu vou lembrar antes de que Paulo escreveu esta carta 62 anos depois que Cristo foi ressurreto. Ele escreveu para a igreja de Éfeso, que estava precisando voltar ao fervor espiritual, como ela foi fundada e como era antes. Paulo achou que era necessário exortar os irmãos a que voltassem a essa prática. E voltando, porque vamos então ao início em que se deu o período da evangelização por Jesus Cristo. Eu vou ler aqui no texto que está em Lucas 2, 16, quando Jesus foi batizado, ele faz uma oração, ora e o Pai abre os céus e o Espírito Santo de Deus desce sobre ele. Isso para mostrar de que a igreja, ali nascia o Evangelho e depois Jesus edificaria a igreja e a igreja vivia na dimensão da palavra que Jesus ensinou, os Evangelhos, e na dimensão da virtude do Espírito Santo que veio sobre ele. Diz assim em Lucas 3,16, João Batista respondeu a todos dizendo, eu, na verdade, batizo com a água, mas eis que vem aquele, referindo-se a Jesus, que é mais poderoso do que eu, e a quem eu não sou digno de desatar as sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Vou repetir essa palavra, se você tem com a sua Bíblia, repita, fogo. No versículo 23 diz, e acontecendo como todos os povos que estavam ali se batizavam, sendo Jesus batizado, orando, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba, e ouviu-se uma grande voz do céu que dizia, tu és o Filho de Deus, tu és o meu Filho amado, em ti tenho me comprazido. Então nós entendemos de que o fervor espiritual vem por duas formas. Pelo Evangelho de Jesus Cristo, que ele iniciou o seu ministério justamente com o Evangelho.
Jesus dali foi levado pelo Espírito Santo ao deserto, onde foi tentado Satanás e venceu pela palavra. E Jesus estava, durante aqueles 40 dias e 42, orando. E a oração de Jesus, a primeira oração de Jesus, foi justamente do batismo. E veja o resultado. O céu se abriu e desceu o Espírito Santo. Fazem quase 2000 anos que a igreja foi edificada por Jesus Cristo. E no princípio da igreja primitiva, o fervor espiritual estava na vida de todos os crentes. E todos realmente testemunhavam de Jesus, como ele havia determinado no dia de Pentecostes, em que o Espírito Santo de Deus foi enviado da parte de Jesus, que rogou ao Pai. E todos foram cheios do Espírito Santo, batizados com fogo. Mas no decorrer dos séculos, estamos no século 21, tem-se notado de que a frieza espiritual vem paralisando as pessoas, na realidade, em particular, os crentes, paralisando os crentes, que leva a não ter mais o desejo de separar tempo para a oração, tempo para a leitura das Sagradas Escrituras e para a prática do jejum, que eram 3 fatos fundamentais que a igreja primitiva praticava. Esse processo se inicia com a degeneração. Esse processo se inicia com a degeneração da vida espiritual dos crentes ao longo dos séculos. 3 pontos importantes que eu vou citar aqui. Primeiro, não há mais vigilância com a vida espiritual. Segundo, não há mais fervor espiritual, porque eles foram cheios da virtude do Espírito Santo e do poder de Deus para realizar a obra. E terceiro, é de que não mais estavam tendo o temor a Deus, para viver uma vida separada, uma vida de santidade, uma vida de pureza, uma vida de anunciar o reino de Deus, que foi o que aconteceu quando João começou a batizar e Jesus veio se batizar. A mensagem era essa, que estava próximo o reino de Deus. Arrependei-vos porque está próximo o reino de Deus. É chegado o reino de Deus. Nós somos os crentes que formamos o reino de Deus. O reino de Deus está, o reino do céu, desculpe, não de Deus, é o reino do céu. De Deus é o Evangelho, o reino de Deus está em nós, porque nós vamos um dia viver nesse reino dos céus com Jesus. Para isso ele veio resgatar o que se havia perdido. Paulo não só alertou, não só exortou, nessa leitura bíblica que eu fiz, que é o capítulo 15, que eu vou ler novamente, portanto, para os crentes, vede prudentemente como andais. Repito, como andais. Não como nessa, mas como sábios. E ele repete isso em Efésios 4:1, quando ele diz, andeis como digno da vocação com que foste chamado. Ainda tem mais. E em Efésios 4:17, diz assim, e digo isto, testifico do Senhor, para que não andeis, mas como andam também os outros gentios na vaidade do seu sentido. Nós não podemos cochear entre 2 pensamentos. Nós não podemos estar vivendo uma vida espiritual e ao mesmo tempo uma vida carnal. Nós temos e somos separados para viver uma vida de pureza. Ponto 1, tópico 1 da nossa mensagem. A importância da devoção pela palavra e oração. 2 coisas que norteiam a vida do crente. Palavra e oração. Devoção. O que é devoção? Devoção é o apego, é a dedicação, é o zelo, é o nosso apreço para com as coisas espirituais, para as coisas sagradas e as coisas divinas. 3 pontos nós destacamos disso. Primeiro, a oração. Foi quando Jesus começou, depois de ser batizado, começou e apresentou-se àqueles tantos quantos estavam ali, e com oração ele orou e o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre ele. E Jesus fez a obra de Deus pelo Espírito Santo, toda a sua obra. Segundo,
pela palavra e terceiro pelo jejum. Mas o que é a oração? Em Mateus 26, 41 diz, Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito, o leito pequeno do nosso espírito, está pronto, mas a carne é fraca. A Bíblia também diz que meu espírito milita contra a carne. Então nós precisamos estar no fervor espiritual para ter domínio contra a carne e assim prevalecer a nossa oração. Pois cremos de que assim como aconteceu com Jesus, toda vez que nós oramos, o Espírito Santo embala, leva as nossas orações ao trono da graça de Deus e Ele nos ouve e Ele nos faz maravilha. Palavra. Em 2 Timóteo 2,15, por que a palavra? 2 Timóteo 2,15, Paulo alertando a Timóteo diz assim, procura apresentar-te a Deus aprovado. A palavra de Deus é que nos aprova. Se somos cristãos de verdade, ou se realmente temos só o título de cristão, a carteira de membro da igreja. Aprovado como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Maneja bem a palavra da verdade. Quando Paulo fala aprovado, não quer dizer somente aprovado por manejar bem a palavra. Aprovado na sua conduta moral, ética. Aprovado na sua forma de viver entre os ímpios e na igreja. Aprovado no reconhecimento de todos como você é verdadeiramente um filho de Deus. Não é só o título de crente, porque muitos têm a carteira e se identificam como crente. Mas é a sua vida. Vida de altar, vida de perseverança, vida de doutrina, vida de conhecimento e vida de testemunho de Cristo. Isso é muito importante. E o terceiro que ele fala é sobre o jejum. O jejum, olha, parece que caiu de uso. Não se vê mais o jejum continuamente, como Jesus fazia e como a igreja primitiva também usava fazer. O jejum é importante. Tão importante que veja que Jesus estava com 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, no Monte da Transfiguração. Quando desceu, encontrou o resto dos seus discípulos lutando com um endemoniado. Essa vida de pureza, essa vida aqui que nós estamos estudando hoje, a vida do fervor espiritual, é pessoa que está com o fervor do Espírito em si. Se aparecer um demônio na igreja, se aparecer um demônio num trabalho do lar, se aparecer um demônio num ônibus, se aparecer um demônio, seja onde for que ele se manifestar, ele está com autoridade, ele está com o poder de Deus, porque há um fervor do Espírito nele. E esse fervor do Espírito é que faz com que ele seja reconhecido e temido até pelos demônios. Veja que Jesus desceu e encontrou, eram 12, 9 ficaram, estavam tentando libertar um filho de um homem que estava endemoniado. E Jesus, quando desceu, deu uma lição muito grande para ele. O que faltava naqueles 9 discípulos? Talvez não, com certeza, seja o que está faltando em muitas igrejas. Me lembrei de um caso que eu fui num culto nenhum lá, e cheguei lá, tinha obreiros lá, e eles não fizeram nada, e depois que, pela graça e misericórdia de Deus, aquele demônio foi expulso, sabe o que aconteceu? O proprietário da casa disse, esses outros irmãos estavam aqui, mas não puderam fazer nada. Então aconteceu justamente com os 9 discípulos de Jesus. Em Mateus 17, 21 diz Jesus para os discípulos que não puderam expulsar. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Então, 3 coisas para marcar a vida de fervor de um obreiro, de um crente, de um novo convertido, de um que já está há muitos anos como servo de Deus, como crente, é a oração, a palavra e o jejum. E assim, ele está assim, preparado para enfrentar todos os embates da vida espiritual. Ponto número 1 do tópico número 2. Devoção. O que é devoção? Devoção é a nossa praticidade. É o apego dedicado ao zelo e nosso apreço por essas coisas que eu acabei de dizer, que é necessário na vida de um crente, na vida de um salvo. Exercícios espirituais na vida da igreja que foi desde o princípio. É nosso exercício espiritual. Assim como o atleta se dedica aos exercícios para manter a sua performance,
o seu estado físico, nós precisamos manter a nossa espiritualidade. Precisamos manter o nosso fervor espiritual. E assim possamos ser bem-sucedidos. A vida cristã torna-se eficaz quando acompanhada de santificação, de humildade, humilhação e prudência e sabedoria. Por isso que aqui no versículo que nós estamos estudando, que é o versículo 15, Paulo alertando a igreja de Éfeso. Portanto, está dizendo para nós hoje, igreja, vede prudentemente como andais. Você tem que se preocupar como é que você anda dentro e fora da igreja, isso é importante, dentro e fora da igreja. Não como nécios, mas como sábios. Ponto número 2, o tópico número 1. Tem o título assim: a oração e a palavra. A oração e a palavra. Vamos começar pelo testemunho de Jesus, oração. Nós vemos que Jesus começou a sua vida, e trouxe o evangelho e o seu ministério praticamente ali, depois do batismo, com a oração que ele fez. E em seguida, a continuidade. Ele foi levado para o deserto pelo Espírito Santo e ficou 40 dias orando e jejuando. São as duas coisas juntas. E ainda praticou a palavra que o demônio veio lhe tentar usando a palavra, querendo distorcer a palavra como fez Satanás no jardim do Éden. Enganou Adão e a Eva, mas a Jesus, não. Jesus combateu ele com a palavra. Então tem que estar realmente aprovado na palavra de Deus. Tem que estar na oração e tem que estar no jejum. As 3 armas infalíveis que vencem a Satanás. Sabe o que aqui diz para você vencer? Em Efésios 6,12 diz assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Esses lugares celestiais, ele está todas as legiões de demônios de Satanás entrosadas ali entre ele lá e comandando aqui na terra e enviando ele aqui para fazer a maior dificuldade para o ser humano. Então Jesus, em tudo ele resolveu pela oração. Ele é o exemplo maior para nós. Ele começou no batismo, foi no deserto, elegeu os 12 apóstolos pela oração, e no final do seu ministério ele foi para o Getsemane e ficou orando ali. E a oração tão intensa que dos seus poros, em vez de sair suor, saíram sangue. Tal a intensidade da sua oração. E a principal dela foi a última, no Calvário, quando ele estava crucificado. A oração realmente é o exemplo de Jesus, a oração é para a nossa vivência. Mas vamos falando mais sobre a oração, tem mais algumas coisas que eu quero falar e dizer. 2 da oração. A oração é o ato consciente pela qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele. Meu Deus do céu. Você quer se comunicar com Deus? Não tem, é pela oração. Essa é a forma, Jesus ensinou, né? E disse que para nós entrarmos em oração, fosse ao Pai, pois nós somos filhos, herdeiros, co-herdeiros com Jesus Cristo, em nome de Jesus. Então nós temos, e as nossas orações, agora como salvos, são embaladas pelo Espírito Santo de Deus. Terceiro, a oração é a alma do cristianismo e expressa a nossa total dependência de Deus. Ora, se uma coisa que agrada a Deus, é quando nós nos colocamos na dependência de Deus. Agora falando sobre a palavra, que é a palavra e oração, o subtítulo que eu estou estudando. Palavra. Jesus começou o seu ministério fazendo sinal na Galileia. Mas quando ele fez aquele sinal para que os seus discípulos reconhecessem que ele era o Messias. Em seguida, diz o texto de Mateus 23, a 4:23, que diz que desde então começou Jesus a ensinar o quê? A palavra, a pregar o quê? O evangelho e a curar todo tipo de doença e enfermidade entre o povo. Então Jesus começou o seu ministério pela palavra, ensinando não só, ensinando e pregando. Há muitos que acham que só pregar é o suficiente, né? Pregar e ensinar. Jesus fazia 2 coisas. Se Jesus fazia 2 coisas, é porque é necessário o ensino e a palavra. E se o ensino vem primeiro do que a palavra, então o ensino que é fundamental. E a prova disso é que quando Jesus foi assunto ao céu, as últimas instruções que ele deu, em Mateus 28, 19 e em Marcos 16, 15, foi essa, juntando as duas. Ide e ensinai, voltando para Marcos, pregai esse evangelho a toda criatura que em Cristo for batizado será salvo. E continuando em Marcos 19,
Marcos 19, 28, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus começou pelo ensino e terminou o seu ministério pelo ensino e pela pregação do Evangelho, ensinando para nós. E nós, como discípulos de Jesus, o que é que tem que fazer? Ser cópias. Sejais, Paulo disse, sejais meus imitadores, e ele foi essa forma fiel, fez tudo isso, como eu sou de Cristo. Então nós temos que ser imitadores de Cristo. Porque isso é importante, porque está escrito. Ponto número 3 do tópico número 1. Viver sabiamente. Viver sabiamente. No versículo 15, diz, esse 15 eu estou sempre repetindo. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nessa, mas como sábio. Ora, viver sabiamente é com prudência. Viver sabiamente é com sabedoria. Vamos ver o que é que diz Salmos 119, 101, 105. Diz assim, desviei os meus pés de todo caminho mau para observar a tua palavra. Olha o conselho do salmista, hein? Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ensino. Oh, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. E finalmente o 105, que todos falam por aí, só falam, mas realmente não obedece. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso é a nossa maior praticidade. O crente não pode ser e nem ter o mesmo padrão do mundo. Isso é inadmissível. O crente precisa de sabedoria para não se tornar nécio, repito, nécio, e nem cometer insensatez. Nécio, insensatez. Por quê? Paulo usou a palavra asófos do grego, para identificar os nécios. São considerados como tolos sem juízo. Paulo está aqui constatando a sabedoria que o crente deve ter com o Espírito Santo, com a insensatez que tem os que não conhecem e que não vivem a capacidade do fervor espiritual. O apóstolo usa a palavra grega epfon para a insensatez, que significa, quer dizer, não entende a vontade de Deus. E a coisa mais importante da nossa vida espiritual, essa vida que nós queremos ter, como aqui está a lição, fervor espiritual, nós temos, meus irmãos, que na realidade viver nessa dimensão, tá? Do que a palavra está nos ensinando hoje. Ponto número 4 do tópico 2. Aliás, do tópico 1, a gente nem tem do tópico 2, tópico 1 ainda, finalizando. Remindo o tempo. O que é remir o tempo? O verbo remir significa resgatar. Nós temos que resgatar durante o nosso tempo de vida, do nosso tempo de crente, desde que aceitamos Jesus até o dia que Jesus nos chamar, ou fomos arrebatados, nós temos que remir o tempo que os dias são maus, para que assim realizemos a obra de Deus. Cada dia que você deixa de denunciar Jesus, cada dia que você deixa de falar da sua conversão, cada dia que você deixa de testemunhar as grandezas que Deus fez na sua vida, você está perdendo tempo e não está remindo o tempo. Quantos são crentes há muitos e muitos anos, nunca se deram tempo para fazer a obra de Deus? E nós fomos salvos para fazer a obra de Deus. Não só para ir para o céu. Sim, vertical. Isso é o destino final. Mas no horizontal, enquanto vivemos, é realizar a obra de Deus. Remindo o tempo. Quero passar rapidamente para o tópico número 3. A importância em manter-se cheio do Espírito Santo. A importância de mantermos sempre cheio do Espírito Santo. A obra do Espírito Santo na vida do crente é dinâmica. Porque o Espírito Santo é uma dinamite que foi colocado, nós somos o templo. E essa dinamite aqui é para explodir, tá? Com a palavra e com o poder. Porque quando foi no dia de Pentecostes, eles receberam o poder de Deus e a virtude do Espírito Santo. E aqueles discípulos que estavam ali com Jesus 3 anos e 3 meses, simplesmente acompanhando Jesus. Mas quando Jesus foi assunto do céu e eles receberam 10 dias depois
o poder, a dinamite, a virtude do Espírito Santo de Deus, eles passaram a fazer a obra com toda a autoridade, com todo poder, justamente no lugar onde eles foram oprimidos, perseguidos e estavam com medo dos judeus. E a partir daí sumiu o medo e entrou Pedro com a sua intrepidez. Ponto número 1, do tópico número 2. E não vos embriagueis com vinho. Ora, embriagar com vinho é o sem Cristo, é a vida pregressa dos que não têm a Deus, que se tornam viciados. Essa colocação explica as consequências destrutivas e o Provérbios 23, 31 compara a uma picada de cobra, onde a pessoa perde a sua sanidade e fica indolente. Não podemos ser indolentes para viver a vida fervorosa como crente. Em Hebreus 6, 9, 11 e 12, diz assim, Hebreus 6, 9, 11 e 12. Segundo o eterno propósito que Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual temos ousadia, acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleceis nas tribulações por vós, que são a vossa glória. E no Efésios 5, 8, 17, diz, digo isto e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andar também os outros gentios, mas na vaidade do vosso sentido. Nós não temos mais esse método e essa forma de viver, que estão numa dimensão maior para viver. Ponto número 2 do tópico número 2. Mas enchei-vos do Espírito Santo. Essa expressão indica renovação do enchimento do Espírito Santo. A ação do Espírito Santo na vida do crente é para que ele não tenha uma vida parada, uma vida estática, mas é para ter uma vida dinâmica, é para ter uma vida fervorosa. E uma vida fervorosa é para que ele possa realizar a obra de Deus. Para isso, ele recebeu o batismo com o Espírito Santo e com os dons. E o poder de Deus é a virtude de Deus para fazer a obra e a virtude para viver uma vida diferenciada, que é do Espírito, para que assim ele possa viver justamente essa vida que possa agradar a Deus. O apóstolo Paulo se revela a plenitude do Espírito Santo e diz, enchei-vos do Espírito Santo, que caracteriza uma vida típica pentecostal. É o que está aqui no texto que está sendo a nossa lição de hoje. Efésios 5, a partir do 18. E não vos embriaguei com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Encher do Espírito Santo é para uma vida diferenciada nossa. A nossa vida ser diferenciada. Não é para realizar, é para ter uma vida diferenciada, cheia do Espírito Santo, em que todos notem que somos realmente filhos de Deus, para que notem que nós somos realmente cristãos autênticos, porque título cristão está cheio por aí, né? O Brasil é um país cristão, mas o que é que eles fazem? Que cristianismo é esse? E trazendo para os evangélicos, também que cristianismo é esse que os evangélicos estão apresentando? Olha só o que aqui diz o 19. Falando entre vós, em primeiro lugar, a nossa convicção, a nossa comunidade, a nossa união, a nossa fraternidade, o nosso amor, o nosso culto. Falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. É uma vida de alegria, é uma vida de júbilo. 20. Dando sempre graça por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, essa é uma vida característica do cristão. Não é só um título ou só um rótulo. Ponto agora número 3. Não confundir com o batismo do Espírito Santo. Não confundir realmente
com o batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo foi no dia de Pentecostes, e eles foram cheios do poder e da virtude. O poder de Deus para que eles pudessem realizar a obra, e os discípulos então começaram, os 120 que foram ver a ascensão de Jesus, voltaram para o cenáculo, e ali eles saíram com o poder de Deus, o dinamismo do Espírito Santo, e realizaram a obra, pregando a palavra com toda autoridade. Mas também uma vida em que foi reconhecido por todos os judeus que eram antagonistas e estavam em Jerusalém, de que ele realmente era cristão. E cristão que segue os exemplos, que segue o caminho, que segue o ensinamento. E Paulo deixou dito isso, né? Não sejais meus imitadores, que foi a vida de Paulo, como eu sou de Cristo. Nós temos que ser imitadores de Cristo, segundo o que Paulo foi, para que assim sejamos reconhecidos. Vamos ao ponto número 3, tópico número 3, vigilantes contra a frieza espiritual. Nós estamos estudando hoje no fervor espiritual. Então, se é uma coisa que nós temos que combater em nosso meio, uma coisa que deve ser combatida pela palavra no meio evangélico, é justamente a frieza espiritual. Cultuar a Deus na igreja, a adoração a Deus na igreja, a vida de testemunho dentro e fora da igreja, a participação na obra de Deus, a leitura da Bíblia, os ensinamentos da palavra nos estudos, é uma das coisas que nós devemos cultuar, conservar a Deus. E, acima de tudo, demonstrar para nós mesmos. Por exemplo, Romanos 12:1. Paulo, pelo Espírito Santo de Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele rogo, pois, irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é essa característica de qualidades que nós temos em nós mesmos, para nos convencer nós mesmos que somos crentes. Primeiramente para nós, e depois para o mundo e aquele que nos cerca, os nossos familiares. Ponto 1 do tópico número 3. Testemunho transbordante. É um sinal evidente na vida do crente. Testemunho abundante. Todas as pessoas que lhe conheciam antes e que lhe conhecem depois vão saber de que você teve uma vida transformada. É aquela vida que transforma o bêbado num homem sã, saudável, é que transforma a prostituta meretriz numa santa mulher de Deus, transforma um bandido, um ladrão, num homem que tem verdadeiro amor pelo próximo, transforma uma vida dissoluta numa vida de pureza, e por aí afora que nós devemos realmente estar fixado a nossa vida. Então, ser cheio do Espírito Santo é para ter uma vida fervorosa. O Espírito Santo mesmo se encarrega disso. Ele nos leva a uma vida de alegria, dando sempre graça por tudo e sendo o Senhor o nosso Senhorio. Uma coisa é aceitar Jesus como nosso Salvador, outra coisa é Jesus ser o Senhor. Nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Ponto número 2 do tópico 2, do tópico 3. 2 do tópico 3. Dá graça em tudo. Essa é a vontade de Deus. Em tudo nós devemos dar graças a Deus. Não só pelas bênçãos, não só pelas as coisas boas que nos acontecem, mas nas provações, nas lutas, nas tribulações, em tudo devemos dar graças a Deus. Que assim é a vontade de Deus para a nossa vida. O Espírito Santo nos capacita a levar uma vida de gratidão a Deus, Pai, centrada em Cristo Jesus. Centrada em Cristo Jesus. Pois Cristo é o nosso advogado que está à destra de Deus. E enviou o Espírito Santo, que está conosco, ele disse, estarei convosco todos os dias, até a consumação do céu, através do Espírito Santo de Deus, que habita em nós. Ponto número 3 do tópico número 3. Sujeição. É o quebrantamento e a humildade expressa
que expressa, mas muito bem, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Nós temos uma vida que possa dizer, que possa transparecer, que possa ser uma verdade para mim mesmo, a plenitude do Espírito Santo de Deus. Ora, se os apóstolos no início da igreja primitiva conseguiram, se aqueles 120 que vieram e foram batizados conseguiram, então não é só para os dias do início da igreja, é para mais ainda para os dias finais da igreja, pois estamos vivendo os últimos dias da igreja. Esse é o dia em que será derramado o Espírito Santo sobre nossas vidas, como está escrito em Joel 2,28, e que foi o que Pedro anunciou na sua primeira pregação, que nos finais dos tempos Deus encheria do Espírito Santo toda a carne. A carne de quem? Dos ímpios? Não. A carne de todos aqueles que aceitaram a Jesus. Independente da que denominação ele pertencer. Aceitou Jesus, é salvo, é crente, será cheio do Espírito Santo para realizar esta obra potencial do tempo do fim. Porque existem duas promessas gloriosas para o tempo do fim. É o derramamento do Espírito sobre toda a carne, 1. E 2, é a obra que será feita para a colheita de almas. Será a maior colheita de almas em todos os tempos, porque é a última colheita e esta será feita pelos salvos crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Por isso é que nós estamos alegres por essa lição que nos traz essa convicção maior. Conclusão, o significado de encher-vos do Espírito Santo é ter uma vida cristã na plenitude do Espírito Santo. Sim, ele não está dentro de nós, então se ele está dentro de nós, ele que comanda a nossa vida. Nós temos vontade própria e temos livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio nós estamos entregando a Deus a todo momento. E a vontade própria não deve ser a nossa, deve ser a de Deus, a nossa vida. Jesus fez isso naquele momento crucial do Getsemane. Não faça a minha vontade, mas a tua vontade. Isso quer dizer, a vontade de Jesus como homem era uma, de Deus era outra, e ele obedeceu e pediu ao Pai que cumprisse a vontade dele, que era aquela morte de cruz e morte de cruz no Calvário. Desde os cultos até o lar, desde o lar, trabalho, a sociedade, aonde você estiver, aonde você for, demonstre que o Espírito Santo de Deus é que está no controle de sua vida, para a honra, glória de Deus Pai. Pai, entreguei a tua palavra com esses textos todos que eu li, que não vem nada de mim, mas que tudo foi dado pelo teu Espírito. Abençoa sobremaneira a todos quanto ouviram a tua palavra, e seja por ela enriquecido no conhecimento, na paz e para uma vida de fervor, uma vida fervorosa no Espírito Santo de Deus. Que assim seja, Pai. E eu digo aqui, junto contigo, amém. E a cada um que está ouvindo, leve os seus olhos para cima, mesmo de olhos fechados, se possível, ou abertos, como fez Estevão, e agradeça a Deus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém. E amém.